Vamos lá, você tá ligado o que tá acontecendo na Venezuela, né? Já tem até avião, né, o Poseidon, operando lá na Venezuela. O Maduro sabe que a guerra tá chegando na porta dele. O Lula tá acompanhando isso de perto, mas ele tem seus próprios problemas. Imagina se o seu maior inimigo fosse a maior potência militar do planeta. E de repente, um avião ligado ao sistema de inteligência desse poderoso inimigo militar pisasse dentro das suas terras. Ah, você ia ficar preocupado, não ia? Pois é, o Lula deve estar, porque um avião misterioso, sem identificação nenhuma, pousou no Brasil, já fez 2 escalas aqui dentro do Brasil. E tá deixando o governo Lula maluco. E vou te contar um segredo. Esse avião, ele tem uma função especial, uma operação especial, para carregar determinados tipos de pessoas. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar quem pode ter sido transportado ou quem é transportado nesse tipo de operação. Outro assunto que eu quero falar com vocês olha, é inequívoco que o Donald Trump está exercendo uma pressão sobre o judiciário total. Toda a América Latina, todo o judiciário esquerdista está sofrendo pressão. Acabou de sair uma decisão do judiciário, depois da pressão dos Estados Unidos, mandando liberar o ex-presidente que estava em prisão domiciliar. Depois de uma publicação do Marco Rubio, também é tema desse editorial. Fica aí para você entender tudo isso que está acontecendo, tá? Óbvio, né, que a gente vai falar, né, dos navios e do Poseidon, né, com a informação do Ivan Kleber, que já estão na Venezuela. E se der tempo, nesse editorial ainda, vamos falar do Flávio Dino tendo que recuar da pressão do Homem-Laranja, ou seja, dos norte-americanos. Já deu para você sentir a temperatura, né, que vai ser esse editorial aqui. Vai ser um editorial quente na hora do seu almoço. Então, vai lá, pega a coquinha gelada, pega o seu suquinho para se refrescar, e esse editorial tá bombando, tá? E aí, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é muito importante, tá? Todas as informações que a gente traz aqui no canal são verificadas. Hoje, você sabe que você está em risco. Se você publicar uma matéria que não é verificada, que é fake news, você é tratado muito pior do que um traficante de armas. É, meu amigo. Ou se você, às vezes, publica até alguma piadinha sem graça de alguém aí, você pode pegar uma indenização de 1,5 milhão. Você viu o que aconteceu com o Léo Lins, né? Aqui no canal você não tem esse risco. Todas as fontes são confiáveis e a gente mostra todas as fontes para vocês. Combinado? Então, inscreva-se no canal, curta e compartilha, que é sempre importante o seu apoio. Bora seguir então também com nossa meta de alcançar os 2 milhões de seguidores e a gente vai chegar lá. Bora para cima? Bora de informação? Então vamos lá. É o seguinte, você deve estar com a pulga atrás da orelha por causa do avião misterioso, né? Não é o pavão misterioso não, é o avião misterioso que pousou primeiro em Porto Alegre, depois rumou para São Paulo, que é vinculado à CIA e que ele tem uma função muito especial. Transportar uma categoria de elite. Se você está com a pulga atrás da orelha, imagina o Lula vendo o que os Estados Unidos estão fazendo com seu amiguinho Maduro e que um avião dos Estados Unidos pousou aqui também. Dá uma olhada. A publicação é do Danúzio Neto, tá? Dá uma olhada. Avião sem identificação, que é o C-32B, usado em missões especiais da CIA, pousa em Porto Alegre. Pois é, e aí que tem algumas fotos desses aviões. E olha só, pessoal, aqui na publicação do Danúzio, né, inclusive tem um trecho aqui do roteiro, né, que é já sobrevoando ali sobre Morretes, próximo de Curitiba, tá, que partiu, inclusive, né, de Porto Alegre, você tem aqui o trecho aqui que mostra que ele partiu de Porto Alegre, né, para destino não disponível. Não se sabe ao certo para onde o destino do avião, né, está traçado. Agora, a especulação é que ele vai pousar em São Paulo. Um Boeing 757-200 da Força Aérea dos Estados Unidos, ou seja, é um avião diplomático, né, da Força Aérea, ligado ao 150, né, Esquadrão das Operações Especiais,
pousou em Porto Alegre sem identificação externa. Chegou, pediu autorização e pousou. A unidade é conhecida por transportar agentes da CIA, diplomatas e militares em missões confidenciais. A aeronave é equipada com tecnologia de comunicação por satélite e autonomia para longas distâncias. Até o presente momento, não há informações oficiais sobre o motivo da visita do Brasil, nem se o governo brasileiro foi informado dessa operação previamente. Cara, você tem noção, né, da afronta que é com Lula, né, um avião dos Estados Unidos no momento dessa briga oficial, diplomático, aí acendeu um alerta. Esse avião, ele é utilizado justamente, né, para buscar figuras diplomáticas, agentes secretos, e aí tem um monte de vídeo circulando na web. Será que esse cara poderia, o pessoal poderia estar querendo buscar o Bolsonaro, arrancar o Bolsonaro da prisão? Isso é especulação, pessoal, isso não tem nada oficial nesse sentido, não. Mas olha só, o Alex Moretti fez uma publicação também. Coisa grande vai acontecer nas próximas horas. O avião misterioso da CIA, e sem identificação, acaba de sair de Porto Alegre em direção para São Paulo. Onde ele vai pousar, ninguém sabe, né? Em missão não revelada pelos Estados Unidos. Olha, pode ter certeza que a ABIN do Brasil, que tem uma dificuldade gigantesca de usar o serviço de inteligência, né? A ABIN brasileira, ela deve estar com a pulga atrás da orelha. O Metrópolis também publicou uma matéria. Avião sem identificação da Força Aérea dos Estados Unidos pousou agora em Guarulhos, ou seja, já temos o destino, Guarulhos, né? Nessa terça-feira, o avião saiu de Porto Rico, na manhã da terça pousou em Porto Alegre e partiu para São Paulo. O Metrópolis acionou a Força Aérea Brasileira, a Receita Federal e a administração do aeroporto de Guarulhos para ter mais esclarecimentos, para saber o que aconteceu, de onde que veio esse avião, o porquê do avião. E aí a matéria do Metrópolis, né, falou que até a última atualização dessa reportagem não houve resposta. O espaço permanece aberto para manifestações, né, e ainda continua aberto para manifestações. E aí, por fim, mas não menos importante, né, tem um perfil especificado, né, especializado em logística e infraestrutura. Ele fez a seguinte publicação. Estão circulando algumas fotos na internet mostrando supostos agentes da Receita Federal tentando entrar na aeronave da Força Aérea Americana. Aviões de Estado têm imunidade. A Receita Federal, Polícia Federal, não pode vistoriá-los normalmente. Qualquer inspeção só pode ocorrer por acordo diplomático, jamais de forma automática ou forçada. E aí tem esse vídeo que circula aqui, né, dos agentes tentando entrar e os americanos ali falar que você não brota, aqui você não pisa. Avião é o seguinte, tá? O avião, ele é considerado uma extensão do território do país. Então, por exemplo, quando pisa um avião dos Estados Unidos aqui dentro, se alguém tirar a vida de alguém dentro do avião aqui, por exemplo, o crime é americano, tá? É a justiça americana que vai julgar. Ou seja, o avião traz a jurisdição do país junto com ele, tá? Traz toda a jurisdição do país junto com ele, tá certo? Agora, próximo bloco, a gente vai falar da decisão da justiça que abalou o cenário aqui geopolítico com a ordem para soltar ex-presidente da República que está sendo perseguido politicamente, segundo os Estados Unidos. Bora acompanhar isso. Vem cá, pessoal. Às vezes você pensa, né, que é privilégio seu estar num país que persegue o ex-presidente. Pois é, não é privilégio seu, não. Tudo quanto é país de esquerdinha, né, desses do Foro de São Paulo, fazem isso. E aí, o Álvaro Uribe tem acusação dos Estados Unidos de que é um perseguido político. O Álvaro Uribe é ex-presidente lá da Colômbia. O Álvaro Uribe, ele foi um cara que marcou a trajetória da Colômbia com a perseguição, né, aos narcotraficantes, com a perseguição aos guerrilheiros. O cara deu uma consertada na Colômbia e agora a Colômbia quer se vingar dele, ou seja, o sistema da Colômbia quer arrancar ele fora. Só que teve uma pressão dos Estados Unidos e aí Justiça da Colômbia ordena a soltura do ex-presidente Álvaro Uribe, que estava em prisão domiciliar, assim como é o caso
do ex-presidente Bolsonaro aqui. A publicação é do Paulo Figueiredo. A Justiça da Colômbia ordena a soltura do ex-presidente Álvaro Uribe. O tribunal, né, inicial, ou seja, o juiz de primeira instância, tinha dado a decisão, a condenação do Álvaro Uribe, e aí falaram que ele tinha fraude processual, que ele tinha também indícios de corrupção, e aí deram uma condenação de 12 anos de prisão domiciliar para ele e mandaram ele começar a cumprir pena. A defesa do Álvaro Uribe recorreu para o Tribunal Superior, e o Tribunal Superior entendeu o seguinte: olha, as decisões que foram dadas até aqui contra o Álvaro Uribe são vagas, são decisões que não se justificam. Então, também, dentro da justiça, não há que se falar em prisão domiciliar enquanto ele tem direito de recursos. Bem parecido com o Brasil, né? Diferente é a Suprema Corte. Mas vamos lá. A Justiça mandou libertar o ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, né? A Justiça da Colômbia ordenou nesta terça-feira a libertação do ex-presidente Álvaro Uribe, enquanto ele recorre, em segunda instância, de uma condenação a 12 anos de prisão domiciliar por suborno e fraude processual em decisão do Tribunal Superior de Bogotá. Só que aqui que eles falam que suborno e fraude processual é eleitoral, tá? E isso aqui é um argumento que não convenceu muita gente. Muita gente fala que é uma perseguição descarada porque não tem prova nenhuma nesse sentido, tá? O Marco Rubio critica a condenação de Uribe na Colômbia e fala em precedente perigoso. A fala do secretário de Donald Trump evidenciou uma Casa Branca cada vez mais crítica a tribunais da América Latina, incluindo o Brasil, após o avanço do processo contra o ex-presidente Bolsonaro. E aí tem a fala aqui, né, do Marco Rubio, que em publicação na rede social X, Rubio afirmou que o único crime do ex-presidente colombiano Uribe foi lutar e defender incansavelmente a sua pátria e classificou o julgamento como uma instrumentalização do judiciário colombiano por juízes radicais, ou seja, algo, né, bem semelhante ao que acontece aqui no Brasil também. Pessoal, mas vamos lá. Responde aqui para mim. Você acha que o seu dinheiro é bem pago em relação aos 513 funcionários que você tem lá dentro da Câmara dos Deputados? Em especial, o gerente deles, chamado Hugo Mota. Vocês viram que presepada que o Hugo Mota preparou para a oposição e para o Brasil? Pois é. O Hugo Mota ignorou os deputados e aprovou, assim, na cara dura, mas assim, na cara de pau mesmo, o regime de urgência para projeto que dá a Lula poder de suspender as redes sociais. Se alguém ainda tem dúvida aí que o Hugo Mota está fechado com o Lula, esquece. 100% fechado com a esquerda e com o Lula. Esquece qualquer outra sinalização contrária. Eu vou colocar a cena aqui para vocês. Vocês vão ver o quanto vexatório foi isso, essa situação do Hugo Mota. Acompanha aqui comigo. Orientação de bancadas. Aqueles que forem pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham. Aprovado. Senhor presidente. Presidente. Senhor presidente. Requerimento de urgência número 3387 de 2025. O Partido Novo requer a votação nominal, por favor. Não, já foi aprovado. Matéria senhor vencida, presidente. deputado. Vossa Excelência deveria ter pedido. Já estou no outro requerimento. Senhor presidente. Requerimento de urgência. Em seguida, deputada Maria Luzaro. Requerimento de urgência número 3387 de 2025. 60. Pois é, deu para vocês perceberem? É mais ou menos eu falar assim, ó, para quem tem um requerimento aí de impeachment do presidente Lula aprovado. Ó, fácil de resolver, hein? Já pensou se fosse fácil assim? Pois é, para eles é fácil, né? A partir de agora, o Lula e o requerimento de urgência, né, para que seja votado, onde o Lula poderá, né, instituir um órgão de fiscalização das redes sociais, dizendo, esse advogado aí enche o saco nosso, vamos tirar o perfil dele. Pois é desse jeito que funciona a regra do jogo. E aí, se você acreditou que o Hugo Mota seria um braço de apoio à oposição, se enganou legal. Pois é, disseram para você que o Hugo Mota ia ser um ótimo presidente, que era bem melhor apoiar ele, né? Eu acho que houve um equívoco nessa história de apoiar o Hugo Mota. E aí, vale a pena esse seu gerente? Você está satisfeito com o pagamento do salário do seu gerente, desses 513 funcionários? Pois é que a gente não tem chance, mas se dependesse de mim, a dispensa era imediata. Mas não dá, quem sabe, pelo menos o povo da Paraíba, saiba, né, fazer a carta de dispensa em 2026.
Recado tá dado. Vamos lá. Agora vamos falar da treta preferida que nós estamos acompanhando, né? Quer dizer, ela tem um grande concorrente. Eu não sei qual que é melhor, acompanhar o Alexandre de Moraes contra o Donald Trump ou se é o Maduro contra o Donald Trump. Qual das duas novelas você está gostando mais? Maduro versus Donald Trump ou Alexandre de Moraes versus Donald Trump? Porque o Maduro, né, tem um ego bem inflado. E o Maduro disse que vai enfrentar o Donald Trump, vai acabar com o Donald Trump, com o exército poderoso que ele tem. Vamos acompanhar isso? Ó, essa matéria aqui é do CNN em espanhol, né? E aí, depois do anúncio dos Estados Unidos sobre, né, desprender forças armadas, militares no território venezuelano, o presidente Nicolás Maduro anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos. Eu já falei dessa matéria com vocês ontem, mas hoje ela foi repercussão na CNN em espanhol. Acompanha aqui comigo. Que despliega forças militares na região e Nicolás Maduro prometeu dar resposta. Os Estados Unidos, né, desprenderam forças militares na região e o Maduro prometeu dar resposta. O presidente de Venezuela anunciou este lunes o despliegue de 4,5 milhões de milicianos em todo. E o presidente Maduro prometeu, né, que tem mais ou menos 4 ou 5 milhões de milicianos para defender a Venezuela. E a revelação que eu vou fazer sobre isso vai te deixar chocado. El territorio nacional y minimizó las amenazas a la paz del país, tal como la llamó. E aí ele minimizou, né, as ameaças dos Estados Unidos e chamou isso, né, de um ataque à paz, né, do país. Só que o que acontece? Tem essa publicação aqui, né, provavelmente é de um perfil pró-Maduro, né, aí tá aqui falando, né, os solos de Caracas protegidos, a Venezuela não se rende. E aí teve, né, a cena aqui de aviões, helicópteros e navios de guerra, né, do Maduro. Eu acho que aquele veleirozinho ali eles vão usar para atacar os Estados Unidos, hein? Eu acho que os Estados Unidos vai tudo sair correndo de medo agora, né? Mas aí faltou a fumacinha da esquadrilha da fumaça dos aviões de guerra poderosíssimos do Maduro para enfrentar, né, o Donald Trump. Mas aí, né, eles colocaram o seguinte: solo de Caracas protegidos, Venezuela não se rende. Menos quando se trata de defender a sua soberania, né? Ou seja, o discurso é bem parecido com o discurso aqui do Brasil. É aquela história, né? É o mico matar o King Kong de tanto gritar. Acho que isso não vai acontecer. Agora, o resultado é o seguinte: Venezuela já está tendo incursões dos americanos lá. Dá uma olhada nessa publicação aqui do Ivan Kleber, que é correspondente de Londres. Ele já informa que o P-8, né, o P-8, Poseidon, P-8, né, Poseidon, da Marinha dos Estados Unidos, já operou por 2 horas na noite dessa terça-feira, próximo ao espaço aéreo da Venezuela, o que deixou, né, os venezuelanos em pânico total. Dá uma olhada nessa matéria. Avião da Força Aérea dos Estados Unidos sobrevoou por aproximadamente 2 horas próximo ao espaço aéreo da Venezuela. O P-8 Poseidon, que é conhecido por justamente trabalhar na coleta de informação e inteligência, fez a operação na noite desta terça-feira. Veja uma imagem do registro desta operação. Lembrando que na tarde desta quarta-feira, dia 20, pelo menos 3 navios de guerra dos Estados Unidos devem chegar na região. E ontem, na tarde de terça-feira, a porta-voz da Casa Branca declarou que a administração Trump está disposta a usar todos os meios para combater o narcotráfico na região. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025. Muito obrigado pela audiência. Estou vendo que o Ivan Kleber está meio perdido, que nem eu no tempo, né? Dia 20 de agosto, né? Também fico perdido. Mas como ele falou, os navios americanos, provavelmente hoje, já estão brotando lá na costa da Venezuela, tá? Ou seja, o recado é claro, é para pegar os narcotraficantes, os narcoditadores da Venezuela, dos quais os próprios Estados Unidos declara que o líder é o Maduro. E ninguém, até agora, teve coragem de fazer uma nota de repúdio aos Estados Unidos em favor da Venezuela. Quem será o primeiro? Será que é o Lula? Será que é o Petro? Quem fará uma nota em defesa do Maduro? Duvido que alguém faça, né? Aí o Correio Brasiliense fez uma publicação também. Navios militares dos Estados Unidos se aproximam da costa da Venezuela. O governo dos Estados Unidos
enviou nessa terça-feira 3 navios militares para a costa da Venezuela, com a justificativa de enfrentar o tráfico de drogas dos cartéis da América Latina em águas internacionais. Os navios destroyers de mísseis guiados chamados USAGs devem chegar até a região norte nessa quarta-feira, segundo a CNN. Ao ser questionada se o governo norte-americano enviará soldados para a eventual invasão, a Casa Branca afirmou que mantém todas as opções sobre a mesa. Interessante, né? O presidente Trump tem sido muito claro. Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Diz o seguinte: o presidente Trump tem sido muito claro e consistente. Ele está preparado para usar todos os elementos de poder dos Estados Unidos para frear o fluxo de drogas para o nosso país e para levar os responsáveis à justiça, declarou a Caroline Leavitt, né, sobre o ditador Nicolás Maduro. Agora, quando você para pensar o tamanho da maldade desses caras, é porque você ainda não viu esse vídeo de No Centro do Poder. É o seguinte: o Maduro, além do exército que ele tem, ele usa senhoras, idosos, né, para ter os milicianos da Venezuela. Agora, às vezes você não entende como que o Maduro conseguiu controlar a Venezuela inteira. Para pensar no seguinte cenário do Brasil. Você que é patriota, de direita, você tem que ficar desarmado e como um alvo na mira deles. O cara de esquerda, o militante do PT, do PSOL, do PCdoB, tem direito de usar arma, ganha armas do Estado para ser um miliciano do Estado. E aí, eles têm o poder de te prender ou até usar essas armas contra você. Aí fica fácil controlar, não fica? Pois é. Dá uma olhada nesse vídeo da Venezuela e aí você vai entender o que está acontecendo. O Maduro convocou velhinhos para enfrentar as forças americanas. É o que diz a publicação aqui de No Centro do Poder. Eu queria que você assistisse esse trecho dessa matéria comigo. Eu daria a minha vida por essa luta. Se houver uma guerra na Venezuela, nós estamos prontos. Nunca fui outra coisa além de ser um soldado. Esta é a Milícia Nacional Bolivariana da Venezuela. É uma força reserva que conta com 2 milhões de voluntários civis. Olha só, o Maduro falou que ia usar 4,5 milhões de milicianos. Esses são 2 milhões de voluntários civis. Você é petista, você se inscreveu, ou melhor, você é bolivariano lá, né? Você se inscreveu. Você ganha uma arma e você agora é um braço direito do governo, do Estado, para controlar os outros, né, que estão contra o Estado. Deu para entender a regra do jogo? Pois é, o Maduro falou que tinha 4 milhões e meio. Aqui fala que tem 2 milhões. Vamos ver o que vai ser o resultado. Já é a maior força armada do país. Eles fizeram um juramento para defender a Venezuela em caso de ataque. Se hicieran una intervención venezolana, nosotros saldríamos a responder por nuestro Se houver uma intervenção, nós vamos defender o nosso país, o nosso povo. pueblo. Nosotros no nos vamos a dejar que ningún país extranjero Nós não vamos deixar nenhum país estrangeiro vir aqui nos humilhar. nos venga a humillar. Porque para eso nosotros somos venezolanos de este país de nosotros. Somos venezuelanos e esse país nos pertence. A milícia foi fundada em 2007 pelo então presidente Hugo Chávez. Mas eles agora estão no centro das atenções por causa de declarações como esta. We have many options for Venezuela, including a possible Temos muitas opções para a Venezuela, incluindo uma possível ação militar. Esse vídeo é antigo do Donald Trump, não é original, não é de agora, tá? Eu já acompanhei aqui esse vídeo do Donald Trump. Esse vídeo também é de quando o Donald Trump fez a primeira ameaça de agir contra a Venezuela, mas não agiu, tá? military option. Sino preparándonos para hacer la guerra de diferentes formas. Nós estamos nos preparando para a guerra de diferentes formas. Nosotros tenemos tiradores expertos. Hemos recibido
Nós temos atiradores especiais. Treinamento também dos cubanos, hemos recebido treinamento dos chinos. Nós tivemos treinamento dos cubanos, dos chineses e dos nicaragüenses. Pois é, pessoal. Então, assim, a gente tem hoje isso ainda existente. Esses são os milicianos que o Maduro falou. Ele vai pôr o povo de esquerda da Venezuela para lutar. É justo isso? Você acha que eles se preocupam com o seu povo? Será que esse pessoal socialista, comunista, preocupa com o seu povo? A resposta você sabe. É não. É não. E por falar nisso, você viu essa matéria do Estadão aqui com críticas ao Flávio Dino? Olha o que a matéria fala. Ministro do STF erra na forma e no conteúdo, ao tentar proteger Alexandre de Moraes dos arreganhos de Trump, gerando imensa insegurança jurídica no setor bancário brasileiro. Ora, seria novidade para alguém que, se tivesse uma decisão do Flávio Dino nesse sentido, os bancos iam tomar um prejuízo gigantesco? Claro que não. E aí, mesmo sabendo dos resultados, eles tomam a decisão. Dá uma olhada nessa matéria da CNN. Terceiro da decisão do ministro Flávio Dino de que as leis estrangeiras não se aplicam aos brasileiros de forma imediata, como isso provocou ruídos no mercado financeiro. As ações das principais instituições do Brasil, dos principais bancos, despencaram ao longo do dia. Fernando Nakagawa. Márcio, o ministro do Supremo, Flávio Dino, fez um verdadeiro strike nas ações do setor bancário. A decisão que foi conhecida na segunda-feira de que medidas tomadas por tribunais do exterior ou leis internacionais precisam de um aval, de uma confirmação da justiça brasileira, geraram uma verdadeira confusão no departamento jurídico dos grandes bancos brasileiros. Os advogados, se questionam, ok, a partir de agora a gente deve seguir o quê? Porque os bancos brasileiros operam nas regras internacionais que prevêem que decisões, por exemplo, aquelas relacionadas às leis americanas ou às restrições americanas, como as da lei Magnitsky, devem ser seguidas por todos os bancos que operam internacionalmente. Isso acontece com os grandes bancos brasileiros. Era assim até ontem. A partir desta decisão do ministro Flávio Dino, há dúvidas se esse protocolo deve ser seguido. Vem cá, tem gente aí falando, nossa, mas como a esquerda é burra em tomar uma decisão como essa, errou. Ela pode ser tudo, menos burra. É exatamente esse o resultado que eles buscam. Alguém aí tem dúvidas que a ideia deles é quebrar os bancos, é quebrar os milionários, é quebrar a economia para ficar mais fácil para eles dominarem? O Jeffrey Chechini, advogado, ele afirmou que o Banco do Brasil vai ser um dos principais e que o Banco do Brasil afirmou que vai atuar em conformidade com a legislação brasileira. E disse o seguinte, meu amigo, tira seu dinheiro de lá. Foi o que disse o Jeffrey Chechini. Se você tem dinheiro no Banco do Brasil, você pode estar na mira, né, da própria Magnitsky, porque o banco pode ter problemas gigantescos. E aí vem, né, a publicação do Eduardo Bolsonaro falando, né, justamente sobre a atuação do Flávio Dino. Dá uma olhada. Os poderosos financeiros do Brasil só têm um caminho a seguir, que é desrespeitar a ordem do Flávio Dino. Mais uma vez, Dino, Moraes vão entender que eles perderam poder. Ele ainda colocou um alvo gigantesco nas costas dele. Ele ultrapassou todo mundo na fila. Se eu tivesse a dizer que o próximo a sair na Magnitsky, o Dino está ali disputando muito de perto com a esposa do Moraes. Mas eu vou te explicar aqui, né, por que o Moraes ele vai continuar dobrando a aposta e vai cair do cavalo. O que o Moraes pode fazer? Dobrar a aposta. Tá, ele já colocou o Bolsonaro na cadeia antes do julgamento. Congelou minha conta bancária, congelou a conta bancária da minha mulher, já ultrapassou qualquer limite do ridículo e até jornais de esquerda internacionais estão criticando o Moraes. Ah, Eduardo, mas o Moraes falou ontem pro Washington Post. Primeiro, ninguém se dispõe a defender o Moraes. A matéria teve que ser com ele. Uma matéria arranjada por uma filha de um deputado do PT, para tentar limpar um pouquinho a barra dele, porque estava pegando mal. Você vê matérias até da Economist, Financial Times, talvez aí o jornal financeiro mais importante do mundo, lido pelo Beautiful People. Até esse pessoal está largando a mão do Moraes. E lembrando, ele não tem mais o apoio da administração Biden, não tem mais dinheiro da USAID, da NED, da Atlantic Council. A maré mudou e o Moraes vai cair.
ele não tem mais como dobrar a aposta. Já fez o que fez. Agora vamos olhar para o outro lado, o Trump. Vocês acham que o Trump vai botar o galho dentro e vai, poxa, vai dar essa vitória aí para o Moraes? O Trump não perdeu nenhuma disputa. Exigiu do Trudeau, botou tarifa de 25% no Canadá, exigiu do Trudeau, o Trudeau foi lá beijar a mão dele no Mar-a-Lago, ele nem era presidente ainda, e aumentou o rigor no controle das fronteiras Canadá e Estados Unidos. Botou tarifa em cima do México. O presidente do México fez a maior apreensão de fentanil da história do México e reduziu para níveis históricos a invasão de imigrantes ilegais. O cara teve um problema lá no Irã, o Irã ameaçando, né, já desenvolvendo tecnologia nuclear, enriquecendo urânio há muito, né, para mais aquele 60% necessário para produzir uma bomba atômica. Como é que ele fez? Foi lá, Israel foi na frente, depois Trump terminou o serviço. Nenhum soldado americano morreu, teve nada. Aí quando chega na vez do Moraes, chega, poxa, o ministro Flávio Dino aí, poxa, resolveu tudo, deu uma canetada e acabou com a Magnitsky, veja só, cara, poxa, é sério mesmo. É por isso que saiu na imprensa que eu e o Paulo Figueiredo, a gente estava celebrando, comemorando essa decisão do Flávio Dino. Por quê? Porque ela botou uma faca no pescoço dos poderosos do Brasil. Na verdade, nem uma faca no pescoço. O Dino ele fechou a porta do STF. Os poderosos financeiros do Brasil só têm um caminho a seguir, que é desrespeitar a ordem do Flávio Dino. Mais uma vez, Dino, Moraes vão entender que eles perderam poder. E de quebra, o Dino, que estava muito aí pelas sombras, né, nunca aparecendo muito, o juiz mais novo da corte, ele ainda colocou um alvo gigantesco nas costas dele. Ele ultrapassou todo mundo na fila. Se eu tivesse a dizer que o próximo a sair na Magnitsky, o Dino está ali disputando muito de perto com a esposa do Moraes. Por quê? Porque eu quero? Não. Porque para você aplicar uma lei Magnitsky, você precisa fazer diversos relatórios. Você tem que comprovar, botar o batom na cueca. Você precisa do aval de pelo menos 7 instituições, agências, secretarias em torno do presidente Trump. Quando você consegue o aval dessas pessoas todas, aí é levado para a mesa do presidente e o presidente decide se vai ser aplicado ou não. Os poderosos financeiros... Pois é. Quando você observa essa situação toda, você vê que realmente eles cutucaram a onça com a vara curta ali, né? Ou seja, o Flávio Dino dobrou a aposta, os bancos miraram agora no Flávio Dino, e agora é esperar para ver o resultado de tudo isso. Como que vai ser o impacto, né, do banco pressionando, dos bancos pressionando os ministros do Supremo. Eu duvido muito que os bancos vão cumprir a ordem do Supremo. Entre o Supremo e os Estados Unidos, eu preferia não perder os Estados Unidos. Pode ter certeza disso, né? Se eu fosse uma instituição bancária. Fica aí, né? Essa análise para vocês. E aí, para quem ficou até o final, coloca no comentário, fiquei até o final. Como é o nosso editorial da Hora do Almoço, que Deus te deu uma mesa farta, repleta de bênçãos, para você, para toda a sua família. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade também, tá? E para você que pretende criar uma hold, uma offshore, para fugir dessa loucura toda, uma conta bancária em offshore, que é bem interessante e necessária para você, entre em contato, tá? Nosso escritório está aqui para poder te ajudar. Está aqui na descrição aqui, ou no número aqui acima, você entra em contato com o nosso escritório, que nós vamos ter todo o prazer em te atender. Grande abraço.